Amados, que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em vossos corações. No Evangelho de João, no capítulo 18, o versículo 15, diz o texto sagrado que Simão Pedro seguia a Jesus e o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Como eu disse, nós queremos refletir hoje sobre este momento em que Pedro trai ao Senhor Jesus, conforme o próprio Senhor já tinha predito para nós lá no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, quando ele disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, queridos, nós vamos ater a isso, mas nós vamos perceber que, além de Pedro, tem um outro discípulo, nós entendemos ser o apóstolo João, e ele tem acesso ao palácio juntamente com Jesus, porque ele era conhecido sumo sacerdote. Pedro fica do lado de fora, João então vai lá e pede a guarda para liberar a Pedro, eles liberam a Pedro, Pedro então tem a oportunidade e entra. Quando ele entra, já vem a primeira pessoa, uma donzela, uma jovem, uma moça, e o intercala e diz para ele: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro vai dizer: eu não sou. Pedro já diz: opa, entrei, não quero me identificar porque corro o risco de sair. João era discípulo de Jesus, ele teve acesso, ninguém impediu o acesso dele. Mas Pedro foi chamado por João, teve a oportunidade de entrar, e agora ele diz: eu não. Ele não quer perder a oportunidade de estar ali. Agora o texto diz que Jesus vai perante os oficiais, perante o interrogatório de Anás. Enquanto isso, Pedro está com os demais em volta de uma fogueira aquecendo, porque a noite fria, então precisa de aquecer, né? Precisa de um conforto para aqueles que ali estão acordados. E Jesus passa pela interrogação, dá uma resposta dura a quem lhe faz a pergunta, e essa resposta dura do Senhor Jesus fez com que alguém batesse em Jesus e dizendo: como você responde assim ao sumo sacerdote? Não é correto fazer desta forma. Queridos, mas nós já notamos anteriormente, mais uma vez vamos falar, que o sumo sacerdote não era Anás, era Caifás. Olha como as coisas estavam totalmente fora da ordem, fora do controle. Na sequência, vai dizer que então Anás o enviou manietado, amarrado, preso ao sumo sacerdote Caifás. Agora especifica quem é o sumo sacerdote, mas percebe-se que Anás está com influência maior aí dentro da proposta apresentada. Mais uma vez, enquanto a história diz que o enviado, entra mais uma vez Simão Pedro no cenário. Então Pedro estava aquecendo, o texto volta, e disseram para Pedro: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse mais uma vez: eu não sou. Não sou discípulo de Jesus. Vocês estão me confundindo. Não sou discípulo de Jesus. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha lá no jardim, parente de Malco, ele sabia muito bem quem era Pedro. Ele tinha identificado a pessoa de Pedro, o que Pedro tinha feito. Ele disse: eu não te vi no jardim com ele? Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Pedro nega pela 3ª vez. Os outros evangelhos vão dizer que Pedro esconjurou, Pedro exclamou, Pedro falou um monte dizendo: não conheço, não sei quem é. Mas aqui João só especifica o que Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E João então só coloca Pedro dizendo: eu não sou. João não coloca Pedro falando muitas coisas, só eu não sou. Pelas 3 vezes. No versículo 17, Pedro diz: eu não sou. No versículo 25, Pedro fala: não sou eu. No versículo 27, o texto fala: Pedro negou outra vez. E aí o galo cantou. O galo vai cantar. O texto sagrado, ele vai mais uma vez fazer uma pausa para falar sobre a pessoa de Jesus que foi conduzido a Caifás, mas nós já sabemos e podemos alertar a todos nós, inclusive
nós vamos olhar no relato aqui de João e não vamos ver ele falando, mas os outros evangelhos deixam bem claro que Pedro sai e vai chorar amargamente. Jesus mostra para Pedro e para todos nós que nós somos seres humanos. Se não for a dependência do Senhor Jesus Cristo, nós jamais teremos condições de agir por nossas próprias forças. Que venhamos entender isso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo da vida. Deus abençoe a todos.